Vamos aguardar só mais um pouquinho para entrar mais gente. Cadê o povo? Oi, Clébia. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Dá só 5 minutinhos, tá? Para chegar mais gente. Vou até olhar quantos. Essa turma até que deu uma crescida. Tinha bem pouquinha gente, tá com 18 alunos. Tinha só 12, eu acho. 12 era 13. Boa noite, Guilherme. Guilherme, ah, tá aqui. Eu pensei que estava sem sua matrícula. Boa noite, crianças. Boa noite, professora. Tudo bem, Rosana? Rosana é muita fibra. Gente, boa noite. Vamos iniciar nossa matériazinha hoje, né? Falar de gestão financeira. Começar falando das funções e responsabilidades, né? Em finanças, tá certo? Aula passada, no finalzinho, a gente perguntou qual era a função objetivo da administração financeira e qual a função do
gestor financeiro, né? E aí, só para a gente ir abrindo os horizontes, os pensamentos da gente, tá certo? E vamos aqui entrar nessa disciplina. Essa disciplina é uma disciplina muito bacana, né? Ela é um pouco densa, tem cálculos, sim, mas não são cálculos complicados, tá certo? É um cálculo de percentual, cálculo de divisão nas quatro operações, então são cálculos simples, só que precisa da atenção de vocês, tá? Para não perder o fio da meada. Então, assim, eu peço que sempre que possível não atrasem, né? Porque a gente inicia vendo a parte teórica e depois a gente vai começar a ver a parte prática, a parte de cálculos, de exercício, tá? Professor, é importante saber calcular os índices, o que a gente vai calcular? Gente, eu acho, tá? Por quê? Porque vocês vão tomar decisão, tudo bem que muito provavelmente nas empresas já existem sistemas, né, que fazem esses cálculos automaticamente. Sendo que, por exemplo, você tem que saber o que é que envolve, né, quais são as grandezas que envolvem um ponto de equilíbrio, né? Custo variável, custo fixo, margem de contribuição. Então, quais são as grandezas que envolvem no cálculo de um ponto de equilíbrio, ok? Então, isso é importante que vocês saibam para a tomada de decisão, né? Às vezes, por exemplo, você pede um demonstrativo financeiro que vem da contabilidade, uma DRE, para você tomar uma decisão, e você não sabe nem o que é a DRE, não consegue entender, não consegue ler, não consegue interpretar aqueles dados. Então, assim, volto a dizer, é importante que vocês saibam, que vocês entendam, né, dos cálculos, do que se trata aquela demonstração financeira para se tomar o que é a decisão, né? Então, vamos seguindo aqui devagarinho, mas isso é tudo, a gente vai ver tudo com bem tranquilidade, tá certo? Nada de. Essa disciplina é boa, porque ela é uma disciplina que tem muito tempo, então, vai ser bem tranquilo. Coloquei novamente aí no grupo as sugestões de atividade formativa, né? Amanhã eu vou pesquisar mais algumas e coloco já no portal, né? Por enquanto, eu coloquei só no grupo. Ainda não coloquei no portal, mas eu faço isso amanhã, prometo. Então, vou colocar algumas opções, não deixem para fazer tudo na última hora, tá certo? Eu vi que essa turma aumentou. Tem alguém aqui que está vindo a primeira aula hoje? Então, pronto, Débora. Débora, tu ainda não está no grupo, mas eu acho que eu tenho teu, teu contato aqui. Deixa eu ver se eu consigo te colocar. É Débora Ferreira, é? Pronto, tá aí a Rosana botou o link. Entre aí. Joia. Então, vamos começar, tá? Temos quantos já? 8 participantes. Alguém chegando hoje é a primeira vez? Foi matriculado agora? Alguém chegando na faculdade agora? Se tiver, me avisa, tá? Eu, Guilherme. Guilherme, mas tu já era da faculdade ou está chegando na faculdade agora? Já fez alguma disciplina, semestre passado? Falo com você no final, tá? Entre no grupo, tá aí o link, a Rosana colocou no bate-papo, tá? Então, vamos lá. Funções e responsabilidades em finanças, beleza? Então, gente, o objetivo da nossa aula, né? É conceituar o objetivo e as funções da administração financeira, bem como entender o papel do administrador financeiro, além de conhecer as principais decisões, aqui não tem essa vírgula, além de conhecer as principais decisões financeiras, fatores primordiais para a saúde financeira e fatores primordiais para a saúde financeira das empresas, tá certo? Então, vamos ver aqui esse objetivo. O link está aqui, é porque tu entrou agora, é? Rosana? Rosana, você é minha secretária para assuntos aleatórios, querida? Coloca aí, que eu não sei colocar isso. Pronto, Rosana, me ajuda aí. Certo? Então, vamos lá. Qual é o objetivo e funções da administração financeira, né?
Vamos começar aqui falando um pouquinho o conceito de administração financeira. Então, a administração financeira é a arte e a ciência da administração, de administrar recursos financeiros para maximizar a riqueza do acionista, tá certo? E a gente vai ver um pouquinho mais na frente que é a riqueza e não o lucro, tá? Em alguns livros a gente até vê o lucro, né? Maximizar o lucro. Tem diferença entre riqueza e o lucro, tá certo? A gente vai ver qual é a palavrinha que cabe melhor. Então, pode ser exercida nas mais diversas organizações, tanto na indústria, como no comércio, no serviço, né? Prestação de serviço, em empresas públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, ok? Então, professora, para que uma empresa sem fins lucrativos precisa de gestão financeira? Gente, só um instante, por favor. Foi para a academia. Então, pode ser exercida nas mais diversas organizações, que é indústria, comércio, serviço, empresas públicas ou privadas, com sem fins lucrativos. Para que uma empresa sem fins lucrativos, com as fins lucrativos, tudo bem, mas por que uma empresa sem fins lucrativos, ela precisa ter uma organização financeira? Gente, mesmo que o fim da empresa não seja lucro, ela precisa de o quê? Ser bem administrada para não ter prejuízo, ela precisa se pagar, né? Ela precisa ter uma organização nas finanças para que consiga o quê? Colocar em prática todos os seus projetos de investimentos, tá certo? Saber qual é a necessidade de capital que ela tem. Então, assim, é algo fundamental em qualquer tipo de organização, tá certo? Como eu já falei aqui, né? Todas essas para sobreviver, exatamente, né? Então, não tem como uma empresa, qualquer empreendimento, nem, né, pessoa, fala aqui em pessoa jurídica, mas também a pessoa física, não existe, não tem um controle financeiro para que consiga sobreviver, gostei de sobreviver, tá certo? Então, vamos lá. Então, o administrador financeiro procura, no seu dia a dia, né, na função de administrador financeiro, de gestor, o que é que ele vai, qual é o dia a dia dele, o que é que ele passa, o que é que ele tem que pensar, que responder, né? O que é que ele tem que lidar, quais são as atitudes, né, que ele tem que lidar durante o dia a dia dele. Então, coloquei elenquei aqui algumas para a gente discutindo. Então, quais os investimentos devem ser feitos? Vocês acham que isso é importante para uma empresa? Né? O gestor ele tem que saber ter o discernimento de que, se ele tem 2 ou 3 projetos de investimento e não tem fundos, né? Não tem recursos financeiros para colocá-los todos em prática, né? O que é que ele vai ter? Ele vai ter que escolher aquele que melhor vai trazer o quê? Que melhor vai valorizar, agregar valor à empresa que ele está gerindo, tá certo? Então, quais as fontes de financiamento devem ser utilizadas? Então, se ele optou por determinado investimento e mesmo assim não tem fontes de financiamento, não tem recursos financeiros para colocar em prática, o que é que ele vai fazer? Ele vai em busca, né, de fontes de financiamento. Pense em financiamento aqui como sendo ou fontes, né, de recursos próprios ou fontes de recursos de terceiros, ok? Acreditem que, em algumas situações, é possível, sim, você mesmo tendo recursos próprios, mas existem linhas de crédito que são tão, assim, atrativas, né, que em algumas oportunidades, elas valem a pena ser adquiridas, né, fontes de financiamento de terceiros, e se colocar em prática determinados investimentos e mesmo assim ainda conseguir o quê? A empresa conseguir alavancar o seu capital, tá? O que é que eu quis dizer com isso? Que às vezes existem situações em que fontes de terceiro, né, capital de terceiro são tão atrativos que vale a pena você abrir mão de utilizar seu capital próprio para utilizar capital de terceiros e mesmo assim você conseguir obter lucro, né, sobre aquele investimento. Então, como deve ser concedido o crédito? Gente, crédito é uma coisa que é muito, muito, muito importante, né? É na concessão desse crédito que você vai evitar o quê? As inadimplências que são tão indesejadas, tá certo? Então, o fato de você conceder um crédito bem feito, isso vai fazer o quê?
com que você evite dessabores futuros com seu cliente, tá certo? Então, o que é um crédito bem concedido? É saber o prazo, né? É você analisar o seu cliente na condição de pagamento dele, se você é um fornecedor, digamos assim, né, e o seu cliente é uma outra empresa, você saber a saúde financeira desse cliente, para que você consiga conceder crédito para ele. O que é conceder crédito? É você, por exemplo, vender o material, um insumo daquela empresa, né, parcelado. Você está dando crédito àquela empresa, não necessariamente dá o crédito na questão de dinheiro, tá certo? Você está dando crédito, você está dando o quê? Prazo de pagamento, por exemplo, tá certo? Então, qual é a política de cobrança a se adotar? Então, se o cliente atrasar 1 mês, 2 meses, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou lembrar, como é que eu vou cobrar esse cliente? Isso, exatamente, isso mesmo, Rosana. Rosana vai me ajudando. Rosana trabalha em setor financeiro, então ela vai trazendo os exemplos práticos. Isso mesmo que ela colocou. Ela colocou aqui que às vezes pede o quê? O balanço para fazer um cadastro de compra, né? Exatamente. Nesse balanço patrimonial, você vai ter o quê? Você vai mais ou menos ver a saúde financeira dessa empresa, né? Então, são dados que você tem, as demonstrações, não só o balanço, como outras demonstrações financeiras, você tem como analisar a saúde financeira daquela empresa, ok? Saber se tem muito dinheiro em caixa, dinheiro em ativo circulante, se já tem muito dinheiro empregado em ativo imobilizado, se já tem muita coisa em estoque, né? Se ele tem muito contas a receber. Então, assim, como é que está a inadimplência dele, como é que está? Aí você olha para o passivo, você tem muitas contas a receber, contas em atraso, financiamentos de longo e de curto prazo. Então, tudo isso você consegue analisar nas demonstrações financeiras, tá certo? Então, qual a política de cobrança que você vai adotar na empresa? Então, a cobrança bancária, pagamento em cartão, né? Se a cobrança atrasou, como é que eu vou fazer a cobrança desse cliente? Eu mando para cartório, eu aviso, mando uma mensagenzinha avisando que está próximo ao vencimento. Então, tudo isso é política de cobrança, ok? Então, como ter um planejamento tributário eficaz? Então, gente, a gente sabe que a tributação durante o mês, ela varia dias a dias, né? Por exemplo, até o quinto dia útil, você está pagando salário. Aí tem recolhimento de INSS, tem recolhimento de ICMS, né? Tem a PIS e COFINS, que a pessoa jurídica recolhe. Então, assim, são vários e são em datas diferentes, né? O pagamento simples, exatamente. Então, para que você tenha um planejamento tributário eficaz, o que é isso? É para que você, de acordo com a entrada de datas de vencimento desses impostos, né? Dessa tributação, você consiga ter dinheiro em caixa para poder você conseguir honrar esses compromissos, tá certo? O fato de você optar pelo simples, né, que vai evitar de você estar recolhendo tanta coisa diferente, tantos impostos diferentes, num único, você recolhe todas as suas obrigações. Então, é bastante interessante, você precisa se enquadrar nessa faixa, né, para poder optar pelo simples. Então, são várias opções que você tem. Então, qual deve ser a política de remuneração de acionistas? E aqui, né, quando a gente tem lá na demonstração de resultado, que você tem lucro, né, você obtém o lucro, aquele lucro ele vai ser destinado para várias, digamos assim, você tem várias opções de destino para aquele lucro. Ou reinvestir no negócio, ou fazer reserva de contingência. Vale, gente, só um instantinho, por favor, gente. Obrigado, Marcinho. Ou fazer reserva de contingência, né? Ou fazer o quê? A política de remuneração de acionistas na divisão de dividendos, né? Na distribuição de dividendos, tá certo? Então, são opções que você tem, essas são algumas, né? Das observações do dia a dia do gestor financeiro, ok? Conciliar despesas e
o pagamento simples é dia 10, não é isso, Rosana? Foi isso que eu entendi? Então, até dia 10 você recolhe o simples, conciliar as despesas e receitas, tá? Fechamento, professora. Geralmente cai o pagamento dia 20 por aí. Do simples, Do Simples, para quem é optante do Simples. certo. Maravilha. Então, a gente vai já ver esse confronto de receitas e despesas, né? Que você falou. Então, continuando aqui, os projetos e as atividades da empresa estão agregando valor aos acionistas, né? Outra observação que o gestor financeiro tem que se preocupar. Então, assim, quando ele opta por um determinado projeto de investimento, que tem a parte de acompanhamento, então chegou ao final, ou chegou ali pela metade, aquele projeto vai agregar valor aos acionistas, vai agregar valor né, àquela empresa. Então, qual o custo de produtos e serviços? Você entender o custo, você saber calcular o custo correto de cada produto, né? E qual o preço a ser praticado. Então, assim, a questão da precificação do produto é algo que é muito importante. Por quê? Porque alguns empresários acham que é você colocar o custo, mais a margem que você quer colocar, que você quer ganhar, e o preço é esse. Outros ainda fazem o seguinte, que é pior, né? Procura no mercado qual é o preço que está sendo praticado e coloca o preço no seu produto, o preço, né, que seja ali compatível com as demais empresas que estejam praticando. Só que o que é que ele tem que entender, né? O fato de, claro que ele tem que ter um preço competitivo. A empresa A, vamos supor, tem determinado produto que custa R$ 20. Então, se o produto dele é o semelhante, ele não pode colocar custando R$ 50, né? Mas também ele não pode colocar os exatos R$ 20 se digamos assim, o histórico de custo dele, da empresa dele, não seja parecida com aquela que está praticando aquele valor, né? Antes dele praticar aquele valor de preço no mercado, para que se mantenha competitivo, ele tem que o quê? Ele tem que avaliar como é que estão os custos dele, custos fixos, custos variáveis, saber se aquele valor a prática daquele preço vai cobrir os custos dele, né? Porque não adianta nada ele estar sendo competitivo e ele não está cobrindo os custos dele. O que é que vai acontecer? Ele vai quebrar, tá certo? Só um instante. Ok? Então, sendo assim, dentro do que é que tu colocou mais aqui? Então, já vi gente pagando o valor do produto e multiplicando por 3, jurando que está tendo um valor adequado, né? Então, existe tudo, tá, gente? E aqui eu aproveito para a gente colocar como opção, vou até anotar para não me esquecer, como opção de atividade formativa, um curso de precificação na plataforma do Bradesco. Eu não sei se eu já coloquei, deixa eu ver aqui, na plataforma Fundação Bradesco, né? da Fundação Bradesco. Tem um curso eu coloquei gestão financeira e viabilidade de negócio. Vou colocar também a de precificação, tá? Curso de precificação. Porque isso, como eu falei na primeira aula, né? Existem assuntos que a gente não vai abordar diretamente, até porque normalmente são coisas, principalmente se você é microempreendedor, né? Por exemplo, um curso de precificação, de viabilidade de negócios, um curso de gestão de fluxo de caixa, né? Que são coisas bem específicas. Esses mini cursos, né? Curso de extensão, eles são bem eficazes, tá certo? Então, não deixem de fazer essas opções que eu colocar como atividade formativa. E mesmo que façam, por exemplo, são 2 atividades formativas, se tiverem a oportunidade de fazer, mais façam, porque já vai valer como atividade complementar. E vale, né, e o maior valor é o quê? Para o aprendizado de vocês, tá certo? Então, não durmam no ponto. Então, sendo assim, dentro do ambiente empresarial, a administração financeira volta-se basicamente para as funções de planejamento e controle financeiro, né? E a administração de ativos e passivos. Vamos já ver
em aulas futuras o que é ativo, o que é passivo, nas demonstrações financeiras, tá certo? Na verdade, isso já era para vocês estarem com essa bagagem. Alguém aqui não fez contabilidade? Contabilidade básica, aquela introdutória? Acho que é a Grace que dá, né? Alguém aqui nunca viu contabilidade? Hein? Então, todo mundo já viu? Maravilha, então. Né? Então, controle financeiro, gestão de ativos, controle financeiro e administração de ativos e passivos. Portanto, as grandes decisões financeiras tomadas por uma empresa são... vamos dizer aqui de português que o estagiário cometeu. Portanto, as grandes decisões financeiras tomadas por uma empresa são as decisões de investimento e de financiamento, tá certo? Existem 3 decisões que o gestor financeiro, ele é basicamente, digamos assim, faltou aqui a palavra, mas assim, com base nessas 3 decisões, é que o gestor financeiro, ele faz o que? Ele faz o trabalho dele, tá certo? Que decisões são essas? Decisões de investimento, de financiamento e de dividendos, que são as distribuições dos lucros, né? Então, nas decisões de investimento, ele tem vários projetos de investimentos que são apresentados a ele enquanto gestor, e dentre aqueles ele vai optar pelo melhor investimento. O que é o melhor investimento? É o que traz mais valor agregado para as ações das empresas, ou seja, aumenta a riqueza da empresa, mas também ele tem que se basear em quê? Nos recursos, né? Na disponibilidade de recursos financeiros que ele tem para implantar determinado projeto, tá certo? Determinado projeto de investimento. Depois disso, optando escolhendo qual investimento ele vai fazer, o que é que ele vai buscar? Ele vai decidir o quê? Como vai financiar aquele investimento, tá certo? Que, como eu já falei, pode ser por fontes de capital próprio ou fontes de capital de terceiros, tá certo? Ou ainda, abertura de capital no mercado, né? No mercado de ações. Então, isso a gente vai ver mais na frente com mais cuidado, ok? Então, a administração financeira é a área da administração que cuida dos recursos financeiros da empresa, né, tendo como preocupações principais a rentabilidade e a liquidez, tá certo? Portanto, a rentabilidade máxima pode comprometer a liquidez da empresa, pois os retornos dos investimentos estão submetidos a diferentes períodos de tempo, tá? Então, assim, cada investimento que o gestor financeiro, ele opta por fazer, esses investimentos, ele tem o quê? Retornos diferentes. Às vezes, você tem um projeto que ele vai lhe dar um retorno em um ano, né? Então, vai ser um ano que o capital da empresa vai estar ali imobilizado, entre aspas, tá? Mas você não tem a liquidez do retorno imediato daquele investimento, tá? Então, é mais ou menos isso que ele quis colocar aqui. Então, nesses casos, a rentabilidade ela é inversamente proporcional à segurança do investimento e à liquidez, tá certo? Está cortando o áudio, é? Alguém mais? Tá, no meu tá cortando, Nádia. Para mim, aqui tá ok, professora. Tá ok? Então, pode ser a internet. Aqui também, Guilherme, também tá achando ruim. Quero que eu repita? Então, vamos lá. O que é que eu coloquei aqui? A administração financeira é a área da administração que cuida dos recursos financeiros da empresa, tendo como preocupações principais a rentabilidade e a liquidez, né? Portanto, a rentabilidade máxima pode comprometer o quê? A liquidez da empresa, ok? Pois os retornos dos investimentos estão submetidos a diferentes períodos de tempo. Nesses casos, a rentabilidade é inversamente proporcional à segurança do investimento e a liquidez, ok? Então, como eu falei, o que é que ele quer dizer? Muitas vezes, vamos falar em investimento não em bens de uso, né? Em máquinas, equipamentos. Digamos que a empresa faz um investimento no mercado financeiro. Então, não está propício o momento para investimento, né? De expansão, de renovação de máquinas, de ampliar, digamos assim, de ampliar a empresa. Então, a empresa dispõe de recursos financeiros e resolve
colocar, investir no mercado financeiro, tá? Toda e qualquer aplicação que a empresa optar por fazer, dependendo do prazo, né, que ela tem, aquelas empresas que têm liquidez, aquelas aplicações, desculpa, que têm liquidez imediatas e se menor risco, né, com segurança elas têm o quê? Uma menor rentabilidade. Né? Então, esse tripé, gente, de prazo, risco e rentabilidade, né, liquidez e prazo, liquidez, risco e rentabilidade, ela é um tripé que faz o quê? Que vai, digamos assim, direcionar os investimentos, tá certo? Então, normalmente, quando tem grande liquidez, a rentabilidade não é tão atrativa. Quando a rentabilidade é muito atrativa, normalmente exige-se um pouco menos de liquidez. O que é isso? Menos liquidez. É mais tempo esse dinheiro em posse da instituição financeira, tá certo? Você não tem o uso daquele dinheiro imediato, tá? E aí também, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Exatamente. O seu risco estando muito alto, normalmente uma operação de muita rentabilidade é uma operação de risco alto, ok? Então, esse tripé, ele normalmente ele direciona os investimentos financeiros, tá bom? Quanto maior o prazo, o risco, será o retorno? Não entendi. Será o retorno? Quanto será o retorno? Pronto. Quanto maior o prazo, o risco, quanto maior o prazo e o risco... Professora, porque o meu corretor tá meio doido. Tá Na te verdade, atrapalhando. quanto maior o prazo, o risco, né, será o retorno. Isso, Porque, maior na será o verdade, retorno. Porque, exato, assim, quanto mais atrativa a taxa de juro, maior o risco, né? E maior o prazo digamos assim, que você tem que abrir mão daquele capital, não é isso que você quer dizer? Tu trabalha em banco, Nathalie? isso. Já qual é o banco que tu trabalha? Na verdade, eu trabalho numa seguradora de um banco, né, É? na Caixa. Ai, que joia, maravilha. Beleza, então. Então, sigamos em frente aqui. Então, o objetivo da administração financeira é maximizar a riqueza dos acionistas, né, da empresa, ou maximizar o valor, valor atual das ações dessa empresa, tá certo? Então, para atingir esse objetivo, busca a integração daquelas três decisões que eu falei, que são decisões de investimento, de investimento, de financiamento e as decisões de resultado, né? O que é que ele vai fazer com esse resultado? Se vai reinvestir, se vai distribuir como dividendos, enfim, para reserva de contingência, esse tipo de coisa. Rosana, você quer falar, no caso da empresa que você trabalha? Gente, fique à vontade para colocar. Agora eu prefiro que vocês falem, tá? Do que escrevam, porque quando eu fico parando, aí me atrapalha um pouco, mas eu prefiro que falem, pode participar. Eu acho ótimo quando participam, que a aula fica mais dinâmica. Então, continuando aqui, o papel do administrador financeiro, ele é o principal responsável pela criação de valor e pela mitigação de risco, né? Pela redução de risco dos investimentos, né? Então, deve possuir uma visão do todo da empresa, destacando suas oportunidades, tanto internas como externas. Então, um administrador financeiro, ele não é aquele cara só do financeiro, né? Ele tem que ter um olho no comercial, ele tem que ter o olho na produção, ele tem que ter o olho nos recursos humanos. Então, assim, ele tem que ter uma visão da empresa como um todo, né? Porque como é que ele vai tomar decisões financeiras se ele não acompanha a produção, por exemplo, né? Se ele não acompanha a parte de vendas, se ele não acompanha os recursos humanos, tá certo? Então, aliás, todas as funções das empresas, seja elas, né, de diretoria, de gerência, e da própria mão de obra mesmo, né, do operacional, é importante que se tenha toda uma visão da empresa para que faça o quê? Um trabalho em conjunto e essa empresa consiga ali os seus objetivos, tá certo? Ah, tá. Então, deve apresentar capacidade de interpretar os dados e informações e inferir, a partir deles, comportamentos e ações futuras. Gente, o que é isso? Essa capacidade de interpretar os dados e informações, né?
Aquilo que eu falei para vocês, quando tem muita coisa que é elaborada não pela gerência financeira, mas pelo controle, né, que é a parte da contabilidade, ok? Então, os demonstrativos financeiros, normalmente, não é um administrador financeiro que faz, é a parte da contabilidade, que é faz e apresenta para o gestor financeiro. Então, o que é o fato dele interpretar, a capacidade de interpretar esses dados, né? E sobre essas informações inferir as suas decisões. É ele saber analisar por quê? Porque se o departamento lá, a controladoria me dá aquelas demonstrações financeiras. Se eu não souber analisar corretamente, eu posso tomar decisões em cima de quê? De uma informação errada da contabilidade, tá? E depois que você, gerente financeiro, tomou uma decisão que foi errada, não tem, não tem essa de dizer, a culpa foi da contabilidade. Não existe isso, tá, gente? Roda você, quebra a empresa, roda a contabilidade, roda todo mundo. Então, por que é importante o gestor financeiro ele ter plena capacidade de análise dos dados vindo de qualquer setor, para que ele possa tomar decisões abalizadas? Digamos assim, que eu não vou dizer que o financeiro é a alma do negócio, né? Porque aí vai muito aquela coisa e o RH, e os talentos, e não sei o quê, que sem dúvida, né, todo mundo tem sua importância dentro da empresa. Mas o financeiro, gente, ele é de muito, digamos assim, tem que ter muito zelo, né, pela área financeira, porque, assim, a primeira coisa onde dói, né, você pode cortar, você pode ter prejuízo no comercial, você pode ter prejuízo, sei lá, na produção e tal, mas na hora que você desfalca um caixa, na hora que você percebe aquele... Se bem que qualquer coisa vai acabar refletindo no financeiro, né? Mas o que é que eu quero dizer? Que é uma área que é muito sensível, né? Ela é muito sensível. Se não houver um controle muito, digamos assim, muito acirrado, né, no departamento financeiro, a empresa realmente ela não vai conseguir sobreviver, tá certo? Por isso a gente vê muito, e vocês devem saber dessa informação, que a maioria das micro e pequenas empresas, elas não se sobrevivem a 5 anos, né? Então, assim, tem uma representatividade enorme no país, né? Gera muito emprego, oportunidades de emprego. Então, assim, a maioria das empresas só estão aí classificadas como micro e pequenas, mas elas não conseguem sobreviver, muitas não conseguem sobreviver até 5 anos. Por quê? Falta de controle financeiro. Tá? Então, assim, às vezes o empreendedor, ele conhece muito da produção, normalmente ele vende uma empresa, né? Perdeu o emprego, aí vende aquela empresa, e sabe fabricar aquilo, e ele começa a fabricar. Então, aí cresce um pouquinho, aí ele contrata alguém para tomar conta do administrativo financeiro, porque normalmente quem sabe produzir tem dificuldade o quê? Na parte financeira, não é uma regra, mas acontece. Tá certo? Então, assim, esse cuidado, zelo com o departamento financeiro, né, com a parte financeira de toda e qualquer empresa, seja ela o tamanho que for, ela é de muita importância, de muita sensibilidade, tá certo? Tudo bem até aqui? Estou indo num ritmo muito ligeiro, tá dando para acompanhar tranquilo, né? Tá bom. Joia, Tá quem ótimo. tiver dúvida, fala, tá? E por que o objetivo da empresa, da administração financeira é a maximização da riqueza e não a maximização do lucro, né? Que a gente acaba confundindo. O lucro na riqueza, no popular, a gente acaba confundindo. Mas eu achei interessante essa colocação de um autor, o que ele chama atenção para isso, né? Que a maximização da riqueza é diferente da maximização do lucro, porque o lucro, ele é o quê? Ele é um resultado que você pode dizer que ele pode ser mascarado, né? Então, ter aqui lucro é um objetivo impreciso, né? Pois ações tomadas para maximizar os lucros atuais podem o quê? Diminuir os lucros futuros e vice-versa. Um exemplo disso aqui, eu coloquei até aqui, retardar gastos com propagandas e manutenção de instalações e equipamentos. Por exemplo, você evita de ter uma determinada despesa naquele exercício, né, para não prejudicar o lucro, tá? Porque quando você tem uma despesa, por exemplo, como eu coloquei aqui, de propaganda, né, de divulgação, de propaganda. Quando você tem aquela despesa, ela vai ser abatida de quem? Na DRE, no demonstrativo do resultado do exercício, ela vai ser abatida e o seu lucro vai
reduzir. Só que gastos como esse, né, com propaganda, com divulgação, com promoção, isso acaba lhe dando um resultado de vendas, né, não instantaneamente, mas em um futuro próximo, isso acaba lhe dando um resultado de vendas que vai o quê? Alavancar teu lucro, tá certo? Então, despesas efetivadas naquele exercício, que pode reduzir o seu lucro, ele acaba lhe dando digamos assim, um resultado futuro positivo. E também existe ao contrário, né? Por exemplo, se eu não fizer uma manutenção, por exemplo, em instalações e equipamentos naquele exercício, para não prejudicar o lucro, para não reduzir aquele resultado, né, o resultado do exercício, o que é que pode acontecer? No ano seguinte, por exemplo, um equipamento que com a manutenção ele ficaria bonzinho, ele pode pifar de vez, né? Ou instalações. Como? E ter que fazer a troca e sair E mais fazer cara a para troca e poder sair vai estar muito mais mais caro, exatamente. Ou às vezes nas instalações você tem uma grande confecção, que existe a parte de, por exemplo, eu tenho uma colega que tem uma loja de colchões. Então eu entrei no estoque dela, eu fiquei impressionada, e não é uma loja tão grande. Eu fiquei impressionada do tamanho do estoque. Cheguei até a cogitar se não tinha muito dinheiro parado ali, né? E ela disse que não, que aquele estoque tinha um movimento, né, mensal e tal, beleza. Mas, por exemplo, aí eu percebi que as instalações lá, onde ela guarda lá no galpão dela, são instalações velhas, né? Tu imagina uma chuva daquelas, que é rara aqui em Fortaleza, mas uma chuva, de vez em quando dá uma chuva doida, né? Com vento, com não sei quantas horas de chuva, então ela ia perder aquele estoque dela todinho. Então, uma manutenção nessa que teve, Nádia, ontem. Tu viu da fábrica de colchão lá na Calcaia? incêndio, Sim. não vi, não. Teve, foi? Foi, passou em todo canto. Foi de uma conhecida que só a marca aí. A fábrica de Ó, colchão grande. tu já pensou? Aí, olha só, o que é isso pode ter sido falta de manutenção na parte elétrica, né? Que normalmente os incêndios são se não criminosos, que quando não são criminosos, normalmente é curto-circuito, né? Os galpões antigos, com umas instalações, né? Já sem condições. Então, para que não haja aquele gasto naquela manutenção, para não prejudicar o lucro, aí você tem um prejuízo muito maior, tá certo? Então, por isso é que esse autor falou que a maximização da riqueza é diferente da maximização do lucro, né? Então, o que é a maximização da riqueza? É você fazer valer, por exemplo, valorizar as ações de determinada empresa, né? Fazer com que aquela empresa tenha, por exemplo, uma visão no mercado, uma visão positiva, uma empresa que, além de dar lucro, obviamente, mas uma empresa que tenha um projeto de linha verde, né? Projetos de meio ambiente, por exemplo, aquele acidente que aconteceu lá em Brumadinho, na Vale, aquilo meio que, né, caiu muito o valor das ações daquela empresa. Será que não foi uma falta de manutenção naquele que era um depósito de dejetos, né? Ali que rompeu aquela barreira? Será que não foi a falta do estudo geológico de que aquilo ali estava próximo, não estava dando sinais já né, de uma necessidade de manutenção e não quiseram fazer aquele gasto, e aí houve um prejuízo muito maior, tá certo? Então, são coisas que a gente tem que conseguir diferenciar e realmente admitir que a gestão financeira, a administração financeira, ela tem como objetivo a maximização da riqueza, do valor das ações daquela empresa, tá certo? Acho que eu me fiz entender, né? Então, as funções financeiras, gente, elas são agrupadas em duas áreas, né? Gerência financeira e controladoria. Até já toquei aqui no fato na controladoria. Então, a gerência financeira, ela é responsável por conduzir as atividades financeiras, né? Como obter recursos, tomar decisões de dispêndio de capital. O que é dispêndio de capital? São investimentos, né? Gastos, tá? Né? E gerenciar o caixa. Essas atividades, né? Corriqueiras, essas atividades financeiras são funções de quê? Da gerência financeira. Já a controladoria lida com o quê? Com as atividades contábeis, né? Tais como a contabilidade corporativa, o gerenciamento de impostos, a contabilidade de custos e financeira, tá certo? Como? Na elaboração de planilhas, na elaboração de demonstrações financeiras, tá certo? Então, a gente consegue bem. Claro que isso vai existir a depender o quê? Do tamanho da empresa, né?
Quando a empresa ela é pequenininha, não há o que se falar em... Você normalmente tem um contador terceirizado, né? Que ele ali vai tomar conta mais ou menos da parte financeira, né? A parte de impostos, então o contador toma mais ou menos conta ali da parte de... o financeiro normalmente é com o contador, né? Tirando ali a parte de caixa e tal, de conta corrente, essas coisas que ficam normalmente com o dono da empresa. Mas quando se tem uma empresa de grande porte, uma sociedade anônima, né, principalmente uma empresa que tem capital aberto, então essas funções elas vão ficando o quê? Muito bem definidas, né? E muito necessárias de serem bem definidas, até por conta do contato com os acionistas, tá certo? Então, eu coloquei aqui, elenquei aqui algumas atividades, tanto da gerência financeira como da controladoria, ok? Então, na gerência financeira, eu tenho a administração de caixa, a caixa, crédito e cobrança, né? Administração de risco, o câmbio, administração de câmbio, decisão de financiamento. Normalmente, o câmbio é o quê? Quando se a empresa é de exportação e importação, né? Que tem que ter ali a parte de financeiro em dólar, por exemplo, para poder fazer as transações. Né? Decisão de financiamento, decisão de investimento, planejamento e controle financeiro, proteção de ativos. O que é proteção de ativos? A parte de seguros, né? Então, relação com acionistas e investidores e relação com bancos. Essas atividades normalmente ficam a cargo da gerência financeira, tá certo? E, no entanto, a controladoria, né? O controle tem como função o quê? A administração de custos e preços, a auditoria interna, a parte contábil, a parte de orçamento, né? A parte de patrimônio, planejamento tributário, relatórios gerenciais, desenvolvimento e acompanhamento de sistemas de informação financeira. Então, assim, hoje em dia já tem muito sistema de financeiro, né? Eu até estava fazendo uns cursos aí que apareceram no Instagram, não sei se vocês já ouviram falar, aquela For Blue, bem bacana, os meninos bem jovens, assim, bem dinâmicos, então eles falam muito, e eles, inclusive, dão aqueles treinamentos para venderem, né, o sistema financeiro dele, para pequenas empresas, enfim, qualquer tamanho de empresa que você tenha, eles, assim, uns sistemas bem bacanas, que lhe dão toda uma visão, né, do que foi vendido, do preço que foi vendido, do ponto de equilíbrio, que é o mínimo do que você tem que vender para cobrir custos e despesas fixas e variáveis. Então, assim, existem sistemas que são maravilhosos, que dão todo um suporte para a área financeira, né? Eu diria que são até indispensáveis para a vida financeira, tá certo? Deixa eu ver o que é aqui. Certo. Gente, só um parênteses, já que eu finalizei aqui, é importante que vocês tenham. Eu vi até aqui agora, Nathalie. Nathalie, tu está só com o nome, né? Não tem tua matrícula. É importante que vocês coloquem matrícula e nome. Thaís também acho que está só com o nome. Matrícula e nome para facilitar o sistema na presença de vocês, tá certo? Vale, eu entrei colocando o meu nome e a minha matrícula. Acho que na hora de logar, professora, talvez o sistema tenha tirado. Mas eu Pronto, coloco aqui agora. Tem como pronto, colocar. pronto, pois faça O meu isso. aconteceu a mesma coisa aqui com a Nathalie. Eu coloquei também. Pois então, pronto. Então, é só... Observem aí para poder facilitar o sistema, né? Para não ter aqueles aborrecimentos de ter que entrar com processo, para poder pedir matrícula, pedir a presença e tal. Porque eu já falei para vocês, vou falar de novo, né? Que o professor pediu para a gente ficar lembrando a vocês, a matrícula esse semestre ela não vai ser pontuada, mas ela vai ser o que é necessária para aprovação, tá certo? Né? Você pode tirar nota, o que for, se não tiver as presenças, aquele número mínimo de presença, fica reprovado por falta. Então, vai sim reprovar por falta esse semestre, quem não tiver aí o número mínimo de presença, tá? Continuando. Então, a função financeira, né, como função organizacional, abrange as seguintes decisões, já falei isso. Investimento, financiamento, controle, decisão, destinação dos resultados, tá? Que aqui o controle e destinação dos resultados são as decisões de resultado, né? Isso significa que a decisão de investimento relacionada à função financeira, compreende o que? A avaliação e escolha
né, de alternativas de aplicação de recursos, tá? Então, gente, o financeiro é mais ou menos o seguinte, só dando aqui uma resumida, né? Controle de caixa, de fluxo de caixa, tal, isso aí tudo bem, né? As decisões do gestor financeiro. Decisão de investimento, que é uma das mais complexas, né? Por quê? Porque você tem que escolher qual investimento, a gente vai estudar bem isso lá na frente, a questão de payback, né? O período de retorno do investimento. Então, assim, você tem que saber qual o melhor investimento, né? Qual é o que vai agregar mais valor à empresa, qual é a que você tem recursos para implementar, né? Porque às vezes você tem um projeto de investimento que seria a menina dos olhos, porém, não tem o quê? Recursos, né? Digamos que naquele momento a empresa não tem o quê? Recursos suficientes, nem capacidade de pagamento, se fosse o caso do financiamento com capital de terceiro, nem tem capacidade de pagamento para ousar tão alto, né? Para ir tão longe. Então, são decisões de investimento, você escolher qual é o melhor investimento para aquele momento que vai lhe dar o quê? Um retorno, pelo menos, parecido com o que seria o ideal, tá? Então, tomada essa decisão de investimento, a gente vai ver como é que a gente vai financiar aquele investimento. A gente tem capital próprio? É negócio capital próprio? É negócio financiar com capital próprio? Existem linhas de crédito em bancos de desenvolvimento, por exemplo, um BNDES, um BNB, né, que financia determinado investimento. Vale a pena? Será que não valeria a pena a gente buscar essa linha de crédito num juro bem pequeno, que seria para a gente não descapitalizar a empresa, né? Para que a gente possa fazer esse financiamento. Então, tomada a decisão de investimento, a gente vai para tomada de decisão de financiamento. E aí, financiando, colocando o projeto em prática e, né, concluindo esse projeto, a gente vai ter o quê? O retorno desse investimento. Com o retorno desse investimento, os lucros, né, oferidos ali, o aumento de capital e tal, o que é que a gente vai fazer com esse resultado? Aí sim a decisão de resultado, tá certo? Então, ficou claro isso para vocês, na cabecinha de vocês? Então, há um princípio aqui, né? Tranquilo, gente? Sim. Jóia. Tranquilo, professora. Ótimo. Então, há um princípio administrativo que, né, por trás dessa divisão de funções, né, tanto a função da gerência financeira e a controladoria, é como se uma, auditasse a outra, né? Então, por exemplo, se eu estou cuidando do fluxo de caixa, a controladoria vai me auditar a gerência financeira quanto a isso. E vice-versa, tá certo? Então, o princípio é quem faz não controla, e quem controla não faz, tá certo? Então, assim, gerência financeira, tem operações que envolvam fluxo de caixa, exemplo disso, administração de crédito e cobrança, né? E a controladoria, operações que não envolvam esse fluxo de caixa, tá certo? Como, por exemplo, a administração de custos e preços. Aqui não está muito claro, não, mas é mais ou menos isso que eu falei. Né? Quando, por exemplo, a função da gerência financeira, a controladoria meio que audita isso, né? Então, se o controle de caixa, o fluxo de caixa é função da gestão financeira, então como é que a controladoria pode acompanhar isso, tá certo? Então, isso é o princípio, né? Que é uma audita a outra, na verdade, tá certo? Que é o bate-papo aqui. Thanks. Ok. Então, funções financeiras de curto prazo, tá? Vamos falar aqui da administração de capital de giro, ok? Então, capital de giro, gente, é uma coisa, a gente pensa que não, mas é uma coisa, assim, de fundamental importância. Quando eu digo que muitas empresas, em menos de 5 anos, elas fecham suas portas, normalmente é o quê? O empreendedor pega todo o capital, né, que às vezes adquiriu em anos de trabalho em determinada empresa, então é demitido, perde seu emprego, e ali pegam aquele capital e vão fazer investimento, né, em algum empreendimento. Aí o que é que acontece? Normalmente pega aquele capital e gasta em edificações, né, em maquinário, e não sei o quê, e esquece da importância que tem o quê? O capital de giro. O que é o capital de giro? É para compra de matérias-primas, é aquele dinheiro que vai fazer a sua empresa girar, né? O funcionamento da sua empresa, é o dia a dia da sua empresa. Então, linhas de crédito de capital de giro, temos
Porém, né, dependendo do estágio que a sua empresa está, não é interessante que ela já busque recursos em instituições financeiras, tá certo? Claro que, como eu falei, existem oportunidades, existem situações que é mais negócio você financiar um bem, por exemplo, com capital de terceiros do que com o capital próprio da empresa. Mas, por exemplo, capital de giro, ele é um capital que ele é o quê? Caro, né? Você utiliza ele, no máximo, as linhas de crédito de capital de giro é de 1 a 3 meses, eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, é um capital que ele é caro. Então, você tem que saber utilizar esse capital de giro para quê? Para que você não venha, né, a se descapitalizar futuramente com pagamento de juros, tá certo? Porque, às vezes, por exemplo, você precisa compra de matéria-prima, tá? E aí você compra matéria-prima com aquele capital de giro, só que aquela matéria-prima, ela vai ter o quê? Entrar em processo de produção, você vai vender, né? A venda normalmente parcelada, e o recebimento daquele dinheiro vai ser o quê? A longo prazo, né? Ou pelo menos a médio prazo. Então, assim, sempre que você puder, inclusive existem linhas de financiamento para equipamentos que colocam junto o quê? Capital de giro, que é o ideal, né? Porque quando você financia uma máquina, por exemplo, né? E aí, normalmente, tem até o quê? Pode até acontecer de ter carência para pagamento, né? Quando a máquina, vamos supor que a máquina, uma empresa financia uma máquina bordadeira, né? Uma empresa de confecção que vai financiar uma máquina bordadeira. Então, aquela máquina, ela vai lhe dar o quê? Digamos que já tinha uma máquina menor que fazia uma produção de, sei lá, 50 peças por hora, e essa máquina maior vai fazer de 200 peças por hora, né? Então, vai ter aqui um retorno muito maior. Então, para que essa máquina maior ela esteja em plena atividade, o que é que vai ser preciso? Maior número de matéria-prima para ela trabalhar, concorda? Então, às vezes, existem linhas de crédito que elas são para compra de equipamentos junto com capital de giro exatamente por isso. Porque se a empresa comprar um maquinário, mas não tiver matéria-prima para trabalhar, ela não vai sair do canto, tá certo? Então, é esse tipo de decisão, né, de linha de crédito, ou só de capital de giro, ou se você vai fazer o financiamento de um equipamento e vai precisar desse capital de giro para matéria-prima, que já seja em conjunto, que seja bem analisado, né, para que você tenha um melhor resultado, tá certo? Então, a administração de capital de giro, gente, envolve operações do dia a dia, né, como administração de caixa, do crédito, contas a receber e a pagar, dos estoques, a matéria-prima aí, né, e financiamento de curto prazo. Então, esse capital de curto prazo, né, digamos assim, é o quê? A administração de capital de giro. Tudo isso é capital de giro, tá? Então, aquele dinheiro em caixa, aquele dinheiro para as contas do mês, né? A questão de imposto, aquela coisa do contas a pagar ali naquele intervalo de tempo. Todo o dinheiro para esse funcionamento da empresa, se é o quê? Capital de giro, tá? Então, as empresas, elas precisam... Essa hora aqui em casa é cheio, estão todos em casa, aí fica ali na conversa, no corredor, e acaba atrapalhando. A gente perde o raciocínio. Desculpa, tá? Então, a empresa, ela precisa de recurso suficiente para saldar os compromissos né, os compromissos com os fornecedores, o salário dos funcionários, né, os tributos do mês, tá certo? E outras contas que venham aparecer dentro daquele intervalo de tempo, tá certo? Então, o recebimento das vendas e os serviços precisam ocorrer o quê? Antes desse vencimento ou simultaneamente a esse vencimento, tá certo? Para que haja o quê? Né? Esse casamento de contas a pagar e a receber, tá certo? Então, esse controle, né, desse capital de giro, ele é muito necessário, ok? E o que acontece? Deixa eu ver se já é aqui nesse outro slide. Quando falta essa sincronia, né, entre pagamento e recebimento. Por isso é importante, lá atrás, quando eu falei, a questão do prazo de pagamento, concessão de prazo de pagamento para o cliente, tá certo? Então, assim, o ideal é que a administração financeira, qual é o ideal para qualquer empresa? É que ela compre com mais tempo para pagar e venda com menos tempo para receber, concorda?
né? Para que o dinheiro dela esteja o quê? O mais rapidamente em caixa, para que ela consiga pagar as obrigações dela todos em dias, né? Então, quando há essa falta de sincronia entre prazo de recebimento e de pagamento, é necessário buscar o quê? O capital de giro no mercado financeiro, lá nas linhas de crédito, né, de capital de giro, tá certo? Através dos empréstimos, ok? Então, a administração financeira de curto prazo também é o quê? Chamada de administração de capital de giro, tá? E as funções financeiras de longo prazo envolve o quê? Decisões de orçamento de capital, de estrutura de capital e de gestão de resultados, né? O que é orçamento de capital? É a questão do quanto você vai necessitar, do quanto se vai utilizar, do quanto se tem a receber e a pagar, né? E a longo prazo. Estrutura de capital é quanto você tem de recursos próprios, quanto você tem de recursos de terceiros e quanto desses capitais, tanto próprio e terceiro, estão investidos em ativos fixos, em ativos circulantes, né? Então, tudo isso é estrutura de capital, tá? Então, a gestão financeira, ela vai gerir isso daí, ok? Então, Professora, uma diga, dúvida. querido. Pois não. Envolve os ativos imobilizados também ou não? Envolve sim, porque aquele ativo imobilizado, quem foi que falou, Rogério? Foi? Gabriel. Gabriel. Achei a voz parecida com o do Rogério. Porque o ativo imobilizado, Gabriel, veio de alguma fonte de financiamento, ou de recursos próprios, ou de recursos de terceiros, entendeu? Então, assim, ele está ali imobilizado, mas de onde foi que ele veio? É capital próprio que está ali imobilizado? Foi um prédio, né? Uma instalação? Sei lá, sei lá, um imóvel, né? Então, de onde foi que veio aquilo ali? A gente saber a estrutura, saber de onde veio aquele capital que está imobilizado ali, tá certo? Tudo isso é estrutura de capital, tá certo? Entendeu? Entendi. Beleza. Né? Então, onde se origina a falta de sincronia aqui, tá? Entre recebimento e sincronia. Deixa assim. Entre recebimentos e pagamentos, política de concessão de crédito a clientes. Às vezes você concede um crédito maior do que o que você pode bancar, né? E o que é isso? Como é que eu compro um produto, por exemplo, eu sou comércio, eu compro um produto à vista e vou vender, sei lá, em 10 vezes, tá? Tudo bem, foi à vista, eu tinha capital, mas vai chegar uma hora que eu vou precisar repor aquele capital, e é em 10 vezes, tá certo? Que é assim que será se eu tenho condição de bancar esse prazo, tá certo? Então, essa concessão de crédito a clientes, ela é importante. Outra coisa, a história do que até a Rosângela falou, de você fazer uma análise do crédito do cliente, né? Fazer o cadastro do cliente na sua empresa. Quando você analisa a capacidade de pagamento daquele cliente, e aquele cliente dá um calote, né? Então, um material, uma mercadoria que você comprou à vista, você não recebeu o pagamento, né? Você levou um famoso cano, né? Então, assim, isso tudo é política de concessão de crédito a clientes, tá, gente? Obtenção de prazo junto a fornecedores. Aquilo que eu falei, o ideal é você ter o máximo de tempo possível para pagar, né? E o mínimo de tempo possível para receber, tá certo? Para que você receba antes do seu prazo de pagamento, né? E assim você tenha dinheiro em caixa para honrar suas obrigações. Diferentes prazos legais para pagamento de salários e tributos, aquele que eu já falei, né? Diversas datas de entrada de tributo, quando não se é o simples, tá? Diferentes políticas de estocagem, né? A questão do estoque, às vezes você tem a gente sabe que estoque grande não é inteligente, né? Dependendo do produto em si, porque estoque, gente, é custo, né? E esse custo, esse estoque, ele tem o quê? Um risco de ser perdido, tá certo? Então, dependendo da política de estocagem, né, também vai se originar, porque às vezes você estoca muita matéria-prima e o processo produtivo vai ser mais demorado, né? Ou você comprou muito, não foi necessária aquela compra que foi tão grande, e às vezes acaba tendo perdas, né? Então, essa política é bastante importante. Então, diferentes ciclos de produção dos produtos vendidos, né? E serviços prestados. Às vezes você, por exemplo, você é um marceneiro, né? Digamos assim, você é uma empresa que trabalha com marcenaria.
Então, às vezes, você recebe 50% do trabalho, do serviço que você vai comprar, né, que você vai prestar, você recebe 50%, e ali você compra o material, ali você vai, né, colocando aquela produção em atividade, só que você só vai receber o restante no final, na entrega daquele produto. Ou, às vezes, essa outra parte é o quê? Parcelada, né? Então, essa conta, ela tem que ser muito bem feita para que você, no meio do processo produtivo, não precise de captar dinheiro para concluir aquele trabalho e você não tem, né, previsão de recebimento ainda. Até tem a previsão, só que ainda não está próximo do recebimento, é isso que eu quis dizer, tá? Então, assim, são coisas, né, essas políticas de ciclo produtivo, ela tem que ser o quê? Bastante estudada, bem analisada, para que você não caia na história de que tem a história do pouco prazo para pagar e muito prazo para receber, tá certo? E que tem que ser ao contrário, né? Mais prazo para você pagar e menos prazo para você receber, menos tempo possível para você receber, tá certo? Ficou confuso ou deu para entender? Entendeu, né? Deu para entender. Ótimo. Então, o papel do gerente, diretor financeiro e do controle, né? Ganha dimensão, né? O papel desse gestor, ele vai ganhar dimensão à medida que a empresa vai o quê? Vai crescendo, né? Então, uma micro e pequena empresa, normalmente, ela confunde as funções. Então, eu sou empreendedor, né? Então, eu sei, por exemplo, um exemplo aqui, sei lá, eu sei fazer bolo, né? Eu sou empreendedora, eu sei fazer bolo, então eu tenho eu forneço bolos, então eu faço bolo, eu sei calcular o custo daquele bolo, daquela mercadoria, então eu é que vou resolver problema de banco, e ainda saio para vender, né? Eu coloco aqui na minha vendinha que tem um atendimento, quem faz sou eu. Então, assim, quando o negócio é muito pequenininho, normalmente o dono da empresa, né, ele faz toda essa parte de produção, a parte ele é que vende, o comercial, ele é que vai entregar, né? Então, assim, ele é que contrata pessoas. Não, eu estou precisando de alguém que vá me auxiliar na cozinha, né? Auxiliar sei lá, de cozinha, que lave aqui a louça e tal, enfim. Então, não, quando a coisa é muito pequenininha, ele é muito pequeno, então, assim, as funções, elas não são divididas, obviamente, tá? À medida que isso vai crescendo, que a empresa vai crescendo, é que as funções, elas vão o quê? Se definindo, né? Quando a empresa já chega a ser uma média empresa, o que é que acontece? Os sócios acumulam algumas funções, né, sendo como uma figura do gerente administrativo financeiro. Então, ele acaba contratando um funcionário que vai cuidar o quê? Toda dessa parte de burocracia, né? A parte administrativa financeira, de contratar, de demitir, de serviços contábeis, quando normalmente não já tem o contador, né? E contrata essa pessoa para estar em contato com o contador, tá certo? Então, né? Normalmente, eles contratam esse administrador financeiro, né, administrativo financeiro, acumulando funções financeiras, gestão de pessoas e de informática, tá? Então, a coisa vai crescendo, as funções vão se definindo, e aí, quando chega aqui uma empresa de grande porte, né, e aí não, aí as funções financeiras já são separadas das demais funções, né? Então, um diretor para cada área, né? Você tem o diretor comercial, o diretor de expansão, o diretor financeiro, o diretor de RH. Então, é muito bacana, gente, quem faz administração financeira, se vocês tiverem a oportunidade, ou de visitar, né? Ou de fazer um estágio numa empresa que seja uma grande empresa, tá certo? Claro que eu não digo para vocês trabalharem a vida toda, mas se tiver a oportunidade de conhecer, né, uma grande empresa, de você vivenciar essa questão, tudo que você aprendeu lá no TGA, aquela coisa dos movimentos repetidos e tal, assim, numa empresa de grande porte, você consegue, numa indústria, por exemplo, você consegue visualizar todos aqueles processos, tá certo? E, inclusive, visualizar todos esses departamentos que eu falei, né? Questão do comercial, questão do RH, questão do financeiro, tudo isso você consegue visualizar numa empresa de grande porte, tá certo? Então, se tiverem a oportunidade, né, de algum estágio, de alguma visita até, vale muito a pena.
tá certo? Então, nas sociedades anônimas, né, nas SA, o diretor financeiro também assume também a responsabilidade pelo relacionamento com os acionistas e investidores, tá? E nessas empresas, há a separação do proprietário, né, que são os acionistas, os proprietários, que são os acionistas, e do administrador. Normalmente, os donos dessas grandes empresas, eles não estão lá dentro, eles fazem parte do conselho, mas existe um administrador, né, um profissional que seja um administrador para que eles sejam só ali, até para poder tirar aquela coisa do assistencialismo, né, da família ali de dentro e tal. Então, são bem profissionais, tá certo? Então, normalmente isso acontece nas sociedades anônimas, né, nas empresas de grande porte, ok? Então, decisões financeiras, né? Vamos ver aqui, falar aqui um pouquinho agora de investimento, financiamento e de resultado dessas decisões. Então, a administração financeira envolve basicamente a gestão de recursos financeiros, né? Como obter e onde aplicar recursos, né? É a atividade principal do administrador financeiro. Então, como é que eu vou obter, né? De que fonte eu vou tirar? É fonte de recursos próprios ou é fonte de recursos de terceiros, né? Então, como é que eu vou obter esse recurso e como é que eu vou aplicar? Em que projeto de investimento eu escolhi? Qual é o que vai ser melhor? Qual é o que vai trazer maior rentabilidade para a empresa? Vai agregar mais valor àquela empresa, tá certo? Então, a obtenção de recursos são decisões de investimento, de financiamento, desculpa, e a utilização desses recursos é que é decisões de investimento, tá certo? Então, as decisões de investimento envolvem a elaboração, avaliação, seleção de propostas de aplicação de capital, né, efetuadas com um objetivo normalmente de médio e longo prazo de produzir determinado retorno aos proprietários dos ativos. Gente, não existe investimento sem visão de lucro, tá? Não vou dizer aqui, não vou falar aqui de empresas sem fins lucrativos, né? São as empresas que, digamos assim, o geral, tá? Então, o que é um investimento? Investimento é uma aplicação de recursos, né? Com visão de curto, médio ou longo prazo para se obter retorno, tá? Então, não existe um grande empresário, eu vou aqui fazer um investimento, a menos que seja filantropia, aí é outra história, tá? Mas não existe uma empresa, eu vou montar uma empresa porque eu quero gerar emprego, não faço questão de ter lucro, eu só quero gerar emprego. Isso não existe, né? Uma atividade como essa não existe, tá certo? Então, normalmente, de médio e longo prazo, de produzir determinado retorno aos proprietários dos ativos. Então, não existe você ter o seu capital, né? Você colocar o capital para jogo, digamos assim, vamos montar uma empresa, e dali não ter o quê? Né? A intenção de obter lucro, tá certo? Isso uma vez eu estava dando essa aula, aí uma aluna da administração foi e falou assim, ai, professora, eu acho tão esquisito o empresário só visar o lucro. Gente, eu falo a questão de visar o lucro, não é esquecendo, fazendo qualquer coisa, né? Massacrando funcionários. Lá, logicamente, existe toda uma legislação, entendam, vamos tirar o romantismo, tá certo? Existe toda uma legislação de proteção e que é necessária, e que, obviamente, enfim, não estou falando isso. O que é a visão do lucro? É porque não existe, né? Claro que o empresário, ele se orgulha de gerar emprego, ele se orgulha, né, de tantas famílias que vivem ali do negócio dele, mas o foco dele é o lucro, tá certo? É tanto que, na hora que existe a dificuldade financeira, o que é que o empresário faz? Enxuga quadro, né? Vamos enxugar aqui todas as despesas. Isso a gente viu muito claramente agora na questão da pandemia, né? Em todos os setores houve demissão, tá? Em empresas pequenas, em empresas médias e grandes empresas. Se fosse assim, os bancos, por exemplo, que continuaram lucrando horrores, não tinham demitido milhões de funcionários, tá certo? E houve, né, muita reestruturação em muitas empresas, tá? Visando o quê? Lucro, ok?
E aí, o que eu ia falar da menina, ela disse, professora, eu acho muito estranho essa coisa do visualizar, né? Do só ter visão de lucro, isso é muito capitalista, e não sei o que é o romantismo. Eu digo, concordo, eu também acho. Mas, se você está aqui estudando administração de empresa e não comunga com esse pensamento, né? Entenda, eu não estou dizendo aqui para esquecer o resto, mas você tem que achar que a empresa tem que ter lucro. Concorda comigo ou eu estou falando besteira? Né? Então, Certíssimo, professor. né? Então, o que é que eu Não disse para existe ela? empresa sem lucro, não. Não Até mesmo existe. porque você vai tirar o dinheiro do seu bolso, vai empregar e vai ficar lá. Né? E ai, que lindo, eu gerei Vai dar para os emprego. outros. E não teve nenhum resultado, né? Então, isso não existe. Eu disse assim, olha, se você não acha, que você não comunga com o pensamento de que a empresa tem que visar o lucro, você está na profissão errada, né? Porque seremos administradores, né? Ai, que professora, que frieza, que não sei o quê. Não, gente, não é frieza, é racionalidade, né? Então, não existe romantismo, tá certo? É muito bacana a parte de clima organizacional. Isso é lindo e maravilhoso e necessário, entenda, eu não estou desvalorizando as outras áreas. A Rafa Maria da Tia Karen me ouviu falando isso, né? Eu não estou desvalorizando as outras áreas. Você tem uma condição de trabalho, você tem uma boa condição de trabalho, tem um bom clima organizacional na sua empresa, isso vai lhe gerar lucro, né? Isso vai fazer com que seus funcionários trabalhem bem e cada vez mais gostem de trabalhar ali na sua empresa e que acaba resultando o quê? Em mais venda, em mais trabalho e em lucro, tá certo? E aumento de riqueza, ok? Então, isso é que eu queria te colocar. E o que é que eu estou falando? Desse Na verdade, investimento. Nádia, na verdade, isso também é investimento. Ele investir no clima Sim, organizacional sim, sim. é investimento Aquele também. desenvolvimento e P&D, como é que a gente chama? P&D, não sei o que, desenvolvimento? Vale, meu Deus. Os cursos de desenvolvimento dos funcionários, quando você qualifica seu funcionário, é investimento, né? Então, é T&D, É treinamento TID, e professora, treinamento e treinamento e desenvolvimento. desenvolvimento. Gente, eu estou com esses lápis de memória, assim, vocês me ajudam, por favor. Então, assim, É de treinamento e RH. Quem fez desenvolvimento, RH? né? Então, isso é investimento, né? Quando você direciona recursos para você ter um funcionário que tem um melhor atendimento. Então, gente, como engraçado, um exemplo, aqui tem uma loja aqui em Fortaleza, que é essa loja desses produtinhos plástico e louça e não sei o que, tipo umas casas freitas da vida, tá? Não quero dizer nome não, que é para poder não... Mas bem que não vou falar nada mal, não. Enfim, esse tipo de loja. E em pouco tempo, né? Pouco tempo, acho não mais do que 10 anos, acho que até menos, o atendimento dessa loja era aquela coisa assim, estressante, daquele vendedor que vinha em cima de você, e o que é que a senhora quer, e não sei o quê, e aquela coisa que ficava ali insistindo, e aquela coisa ali plantada do seu lado, que você não consegue nem escolher direito as coisas que você quer, né? E até assim, a forma de como ela se dirigia. Ai, minha querida, não, meu amorzinho, não, isso não é profissional, né? A gente sabe, vocês que já trabalham nas empresas, a gente sabe que isso não é profissional. Então, assim, às vezes, você chamar minha querida, tem gente que gosta, mas às vezes tem gente que não está lhe dando aquela intimidade, né? Para lhe chamar de minha querida, né? Então, assim, quando há uma relação mais estreita, uma coisa que já tem né, um tempo de relação, digamos assim, de atendimento, mas você acabou de ver o cliente. Pois não, senhora, posso lhe ajudar? Esse é o atendimento padrão. E não, pois não, linda, pois não, minha queridinha, pois não, meu amorzinho, o que é que eu posso lhe ajudar? Isso é muito desgastante, isso é muito chato, eu acho. Posso ser antipática, mas eu acho, não sei se vocês concordam. Então, assim, essa loja, ela tinha muito isso, né? E ela começou a perder venda, a perder venda, a perder venda, porque era, assim, unânime, quando você via um mau atendimento, direcionava a essa empresa, que não é essa que eu falei o nome, tá, gente? É outra. Né? Era unânime. O que aconteceu? Treinamento, desenvolvimento desses funcionários. Hoje você chega na loja, né? Você é bem atendido, o vendedor ele é solícito, ele é atencioso, só que não fica naquela coisa pegajosa, entendeu? Naquela coisa de que você percebe que é aquela coisa forçada e quando você não compra, ainda lhe trata mal.
né? Só é bom cliente que está comprando muito, né? Quem aqui nunca foi fazer uma troca e foi altamente maltratado, né? Assim, principalmente naquele período de Natal, entre Natal e Ano Novo, que você ganha os presentes de Natal, aí todo mundo vai trocar naquela semana. Gente, uma troca, né? Se um funcionário bem treinado, ele é capaz de ver que nenhuma troca, ele consegue fazer uma venda que às vezes é muito maior do que a venda que ele sonharia em fazer, tá certo? Porque um cliente bem atendido é um cliente que satisfeito, é um cliente que volta, né? Eu acabei saindo aqui do assunto. Mas, enfim, foi para falar a questão do investimento em treinamento e desenvolvimento, tá certo? Então, o que é o investimento? A aplicação de capital em algum ativo, né, tangível ou não, para obter determinado retorno de futuro, né, um determinado retorno futuro, ou seja, em curto, médio ou longo prazo, contanto que tenha um retorno. Isso é um investimento, tá? Tenho pavor, também tenho, Nathalie. Mas, enfim, né? Os exemplos de investimento no setor industrial, né? Aquisição de novas linhas de produção, reposição de equipamentos, reforma de linha de produção, tudo aqui são exemplos de investimento, né? Projeto de automação industrial, projetos de adoção de novas tecnologias, né? Por exemplo, enfim, novas tecnologias, máquinas mais inteligentes, né? Que tomam, né? Ao invés de produção de um número X de peças, triplicam ou quadriplicam a quantidade, projetos de linha verde, que é a questão do meio ambiente, ok? Então, tudo isso são investimentos. Setor agroindustrial, né? Alguns exemplos também que eu coloquei aqui, aquisição de máquinas agrícolas, construção de silos e armazéns, né? Melhoramento genético do solo, né? Que não deixa de ser tecnologia, formação de cooperativas, tá? E no setor de serviços, com os exemplos de alguns investimentos, reforma de instalações, então você tem um ambiente bacana, aconchegante para você receber seus clientes, né? Digamos que você trabalha com eventos e digamos assim, você organiza casamentos, festas, né? Então, para você receber seu cliente, se o seu ambiente de trabalho não está mega organizado, não está bem decorado, como é que você que trabalha com decoração trabalha num ambiente que não lhe dá o menor conforto, né? Não dá o menor conforto para o seu cliente. No mínimo, o cliente vai estranhar, né? Aquela questão do arquiteto que tem uma casa que não é decorada, né? Um arquiteto que tem ali no seu portfólio projetos que não são aprazíveis, né? Que não são bacanas e tal. Então, tudo isso é questão de investimento, tá? Então, não é desnecessário você fazer investimento nessa área, por exemplo, de decoração do seu ambiente, da sua empresa, porque que às vezes a gente vê empresas que são tão organizadinhas, né? As instalações bem definidas, área de cliente, área de reunião, sala sei lá, de apresentação de produtos, sala de recebimento das revendedoras, por exemplo, né? A parte do comercial. Então, isso é bastante importante, isso é investimento, tá certo? Isso é organização na sua empresa. Beleza? Então, gente, a decisão de investimento, isso aqui é bem interessante, né? Como é que o gestor financeiro ele vai tomar as decisões de investimento com base em quê, né? O que é que o administrador financeiro ele vai tomar como base, que parâmetro ele vai analisar para tomar uma decisão, por exemplo, por exemplo, onde estão aplicados os meus recursos financeiros, como alguém perguntou a história do ativo imobilizado, né? Então, por exemplo, foi o Guilherme, foi? Enfim, por exemplo, se eu quero, onde estão aplicados, quando eu vou tomar uma decisão de investimento, digamos que eu quero fazer uma troca de um maquinário, né? O maquinário está obsoleto, eu quero um maquinário mais moderno, e maquinário não deixa de ser o quê? Um imobilizado, né? Você está ali imobilizando naquela máquina, vai para o seu capital. Então, por exemplo, onde estão aplicados os recursos financeiros? Aí, onde é que você vai ver, onde é que você vê isso, né? Os seus ativos que são o quê? Os seus bens e direitos, não é isso?
Então, todo o capital que você tem, quando a gente vê um balanço patrimonial, ativo e passivo, do lado do ativo você tem o quê? Bens e direitos, e do lado do passivo você tem o quê? As obrigações, né? E o PL, que é o PL são obrigações para com os sócios da empresa, tá? Então, são bens e direitos e obrigações. Esses dois lados, eles têm que ser o quê? Igual, né? Então, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, tá certo? Então, todo e qualquer investimento está onde? Está representado no seu ativo, né? Então, se você fez investimento em máquina, onde é que ela aparece? Bem aqui no imobilizado. Se você tem investimento aqui em matéria-prima, onde é que eles estão? Aparece aqui nos seus estoques, né? Se você fez um investimento em alguma aplicação financeira, não, então o dinheiro está na aplicação financeira, onde é que ele está? Em caixas e bancos, né? Aqui, bancos, tá certo? Então, tudo está representado no seu balanço patrimonial, tá? Então, quando o gestor financeiro ele tem um investimento para fazer, ele tem que analisar essas questões com base no ativo, tá certo? Por exemplo, quando está aplicado em ativo circulante e quando está em ativo permanente, né? Então, o que é o ativo, desculpa, o ativo permanente é exatamente, que é imobilizado. A máquina, uma instalação, por exemplo, é um ativo permanente, tá certo? Né? Então, existe, se eu tenho muito capital investido em ativo permanente, vale a pena eu fazer mais investimento em ativo permanente e eu estar com o meu circulante reduzido. O que é o circulante? É a liquidez do capital, né? Então, eu tenho que ter caixa e bancos, eu tenho que ter contas a receber, né? Tudo isso é liquidez, tá? Então, a disposição desse balanço patrimonial é do mais líquido para o menos líquido, tá certo? Né? Ativos com mais liquidez, portanto, aqui é o que está no caixa da empresa e o que está em bancos, né? E aí vai decrescendo a liquidez. No final aqui, os investimentos, né? Imobilizado investimentos, tá certo? Esses investimentos que estão aqui, gente, não é investimento ao pé da letra, né? Seria, por exemplo, a empresa que tem investimentos em outras empresas, né? Ações de outras empresas. Isso é aqui no investimento do balanço patrimonial, tá? Então, não confundam a questão de projetos de investimento com esse investimento aqui do ativo, tá? Então, se essa empresa tem, por exemplo, terrenos, né? Aí fica aqui no... Agora eu fiquei na dúvida se é no imobilizado ou se é no investimentos. Mas como não faz parte da atividade da empresa, é investimentos, tá certo? Se ele tem, por exemplo, um galpão, que ele, né, adquiriu um galpão que não vai utilizar, adquiriu terrenos que não vai utilizar na atividade, tudo isso são investimentos, tá certo? Aqui, nesse investimentos bem aqui do ativo, tá? Então, são exemplos. Então, qual o risco do investimento? Esses questionamentos aqui, o gestor financeiro, numa decisão de investimento, ele vai, né, se questionar e vai responder com base no ativo, tá? Deixa eu ver que horas são. Nádia, Oi, fala. refresca a memória só o que é o intangível, no caso. O intangível é a marca, por Esqueci exemplo, agora. né? Ah, Exemplo da certo. Coca-Cola. Você não pega na marca Pronto. Coca-Cola, mas o Isso. nome Coca-Cola, né, é o intangível, Pronto, é que eu tá? tinha esquecido. Mas a gente esquece mesmo. Eu confesso que às vezes também eu esqueço. Aí, às vezes, eu tenho que dar uma relembradinha, porque como não é uma coisa que a gente utiliza, né? Os contadores não, é todo o tempo pá, então já fica ali, né, já Eu achei gravado. interessante, essa tua explicação foi interessante, porque esse ano aconteceu um fenômeno que, assim, a administração a gente aprende que não é bom você estocar muito, né? Isso. O estoque tem que ficar regulável, de acordo com a venda, e você vai repondo. Mas, devido a essa pandemia, aconteceu pelo menos um fenômeno no material de construção, e, assim, foi um susto muito grande. As mercadorias que a gente comprou, tipo, Sumiram, né? final de ano passado para o começo desse ano, foi o preço X. E agora para agosto, né, julho, foi 3x. Então, quem tinha muita Rogério, mercadoria de casa, eu até acertei algumas comprinhas que eu fiz, porque eu tomei um susto de mercadoria minha que triplicou o valor. que maravilha, Mercadoria né, para você. Digamos assim, um produto que eu vendi de R$ 35 ano passado, né? Novembro para dezembro.
Esse ano está R$ 40 para eu comprar. Eu Tu já vendi de pensou? 35 e hoje é 40 e até R$ 50 para eu comprar. Aí teve algumas coisas que eu acertei. Então, teve esse fenômeno no material de construção. Foi uma coisa assim, uma aberração mesmo, sabe? Que a gente Aham. não estava esperando. Isso foi muito falado realmente, viu, Rogério? Por uma boca só. O que é que aconteceu? Na pandemia, as pessoas ficaram mais em casa e começaram a ver a necessidade de ajuste aqui, ajuste ali, né? Vamos reformar aqui, de ter um conforto maior, assim, abriram os olhos e conseguiram visualizar o que é que precisava de manutenção, de reforma, de maior conforto dentro de casa, né? Então, houve um boom na construção civil. Né? Pelo menos assim, eu tenho amigos que são engenheiros, que tem uma amiga que é arquiteta, e ela disse, Nádia, não faltou projeto. Não faltou projeto. Então, assim, a gente trabalhou muito. E aí, com a escassez da produção, porque a indústria parou, não sei o que parou, não sei o que parou, faltou mercadoria. E aquela lei da oferta e da demanda, né? Então, muita procura, o preço vai lá para cima. Acredito eu que aí vai começar a se normalizar essa questão do preço, né? Até você viu, até é interessante que a gente viu a reunião da semana passada, se eu não me engano, do Copom, que subiu um pouco mais a Selic, né? Então, às vezes, gente, o que é que acontece? Porque a economia é uma coisa muito interessante e ela é muito dinâmica, né? O que é que você percebeu? Que a inflação estava subindo, né? Então, por que que a inflação está subindo? Porque as pessoas estão comprando, né? Estão em busca, estão comprando alguma coisa, tá? É, Tanto alimento está caro, que a gente não pode deixar de comer, as pessoas estão se alimentando mais e mais em casa, né? Menos fast food, menos saindo, menos para restaurante e tal. Então, houve a inflação. Então, o que é que o governo pode fazer para poder reduzir isso? Uma das políticas monetárias que a gente vai estudar, né? O que é que acontece? Eles começam a aumentar a taxa de juros para que esse dinheiro que é gasto, né, investido na fabricação, ele vai o quê? Para o setor financeiro. Então, as pessoas, ao invés de comprarem tanto, não, vamos aqui economizar e conseguir aqui investir em alguma coisa no setor financeiro para ganhar um pouco mais. Então, assim, essa dinâmica da economia, claro que é uma coisa maior, né? Assim, precisa ser realmente um economista. Mas como eu já dei uma disciplina de economia, então, assim, a gente começa a ver como é que a mecânica da coisa acontece. E é uma coisa, assim, fabulosa, né? A gente pensa que não, mas uma coisa vai interferindo na outra. Meu Pois é, o povo, que está acontecendo agora, Nádia, é porque essas grandes indústrias, os industriais, eles provaram desse alto valor, né? E eles estão assim, não estão querendo reduzir os aham, valores da matéria-prima, né? O que a gente compra. E aí entendi. a briga hoje está sendo essa, né? Quem tem um estoque alto dentro de casa não está comprando, está parando de comprar, Uhum, forçando a distribuidora a não comprar também, uhum. para ver se a indústria baixa. Mas, Só que mas, os caras Rogério, encheram os bolsos de dinheiro. isso é exatamente a lei da economia. Você vai ver como daqui a pouco eles. Porque se não houver compra, se não houver procura, a Exatamente. tendência é o quê? O preço baixar, não, ninguém quer Aí comprar, está começa, muito caro, né? é A verdade, é economia, verdade. ela por ser aquela mão Fantástico. de. A mão do. O Adam Smith fala que Via é a mão, dupla, né? via dupla, né? É muito bacana. Vai e volta. Gente, vou dar um intervalozinho aqui, porque eu tenho que gravar essa aula para poder entrar na próxima, tá? Aí, 8h20 a gente volta, ok? Aí, parei aqui em decisão de investimentos, tá? Até daqui a pouquinho.